Como é que eu faço para a empresa me achar em vez de eu ter que ficar me aplicando? Então é muito melhor você ter vagas chegando em você e você não passar por falta de discurso ou falta de conhecimento técnico do que você ter o conhecimento técnico e não tá chegando vaga nenhuma em você, certo? Não importa se o seu inglês é perfeito, o que importa é que você consegue se comunicar. Fala aí, rapaziada do YouTube, que é o Vitor Nogueira, o cara que coda. Nem sei se precisava dessa introdução, né? Porque obviamente você sabe onde você tá. Mas eu vou gravar um vídeo um pouco diferente, não vai ser vlog. Agora vai ser respondendo algumas perguntas. Nessa última semana eu falei com bastante de vocês lá no Instagram e eu resumi algumas perguntas que vocês fizeram para mim e vou selecionar aqui dentro de um tópico, né, mais focado para carreira. Então vamos lá. Primeira pergunta então, faço entrevistas, mas nunca passo. Falaram que eu não sou experiente o suficiente. Cara, eu vou falar um pouco da minha história, né? Eu vou sempre relacionar porque eu tenho que ter argumento, né? Pra justificar o porquê que eu tô falando isso, enquanto a Yumi tá aqui no meu colo. No começo da minha carreira, cara, foi bem difícil a questão de entrevista. Por quê, né? Porque eu já tinha nível, né, na verdade, pra programar. Eu fiquei estudando mais ou menos uns 3 anos, só estudando, e eu acho que eu demorei demais, inclusive, pra começar a me candidatar. E o porquê disso, né? Porque eu achava que eu não era experiente o suficiente. Só que eu já sabia fazer projetos full stack completamente sozinho. Obviamente não tinha todo o conhecimento de segurança, infraestrutura e tudo mais, mas toda a parte do front e back-end eu já sabia fazer uma API, um CRUD, já sabia fazer um front, um formulário de validação, paginação e tudo mais. E mesmo assim eu não me apliquei para nenhuma entrevista. E o que aconteceu, né? Eu percebi que desde a época que eu comecei, que foi lá em 2020, 2019 para 2020, o pessoal já cobrava uma experiência que não existia, né? Tipo assim, era impossível você ter experiência porque ninguém tinha vaga de estagiário e júnior, era escasso, até hoje é escasso e sempre vai ser. E naquela época, e naquela época eu me perguntei, né? Pô, cara, como é que eu vou passar nas entrevistas para júnior se eles pedem experiência de estágio e não existe vaga de estágio, não existe vaga para júnior? Então, o que que eu concluí, né, cara? Eu concluí que o importante, na verdade, era eu conseguir as entrevistas. Então, o primeiro passo para desbloquear você conseguir um emprego é você conseguir as entrevistas. Quando você não tem experiência, essa é a parte mais difícil, porque você não tem como chamar a atenção, né, dos recrutadores. Por que que eles vão te achar se você não tem nada listado lá na sua lista de atividades, né, no seu histórico de experiências? Então, o que que eu coloquei? Eu coloquei que eu estava trabalhando como freelancer, né, num site lá de freelance. Coloquei alguns projetos pessoais também, como experiência mesmo, como se fosse uma empresa de verdade. Criei lá a empresa no LinkedIn e tudo mais. E cara, só de eu ter alguma coisa, começaram a chegar vagas. Então fica a dica para vocês, usem os seus projetos pessoais como experiências inicialmente, porque querendo ou não, é experiência. Não é porque você não está sendo pago que você não tem experiência, você tem experiência. E quando te perguntarem há quantos anos você programa, quantos anos de experiência você tem, responda desde o tempo que você começou a estudar. Porque é experiência, querendo ou não. Então, o que que acontecia? Eu não tinha, não chegava recrutador nenhum para mim. Depois começou a chegar quando eu fiz essa mudança no perfil. E quando eles me perguntavam, quantos anos de experiência você tem com React? Eu falava, 3 anos. E cara, geralmente essas vagas iam querer de 3 a 5 anos, né? Até que chegou lá a bendita primeira vaga, que foi para uma consultoria que tinha, fora eu, tinha mais dois devs. Minto, fora eu tinha mais três devs, um deles era o sênior e os outros dois eram o júnior. E aí tinha o chefe da empresa, que era só o cara que pegava os projetos e trazia para dentro para a gente fazer enfim, o desenvolvimento, né? Agora, caso você já tenha experiência e eles estão falando que, por exemplo, a gente queria alguém com 5 anos de experiência. Porém, você tem 5 anos de experiência, mas na entrevista você acaba não passando. Muito provavelmente você está com um problema no seu discurso, né? Na forma como você se vende. Às vezes pode ser a sua voz, às vezes pode ser a sua aparência, às vezes pode ser a forma como você descreve o seu processo de pensamento, os problemas que você passou na sua carreira. Então,
começa a analisar se você está falando de uma forma profissional ou se você está usando gíria, se você está falando muito ai, sabe? Isso daí acaba descredibilizando o seu discurso, né? Então acho que é uma soma disso tudo. Vamos para a próxima pergunta aqui. Como é que eu faço para a empresa me achar em vez de eu ter que ficar me aplicando para as vagas? É uma coisa que eu sempre falo, né, cara? As vagas boas, que tem maior chance de você passar, não são aquelas que você se aplica. Porque junto com você tem mais, cara, milhares de pessoas aplicando para a mesma vaga. Essa que é a verdade. Ainda mais hoje em dia que tem muita gente usando software para aplicar usando IA. Então, tipo assim, uma pessoa consegue se aplicar para 1000 vagas num clique, sabe? Então você está competindo, na verdade, com um algoritmo que vai ficar analisando o currículo de milhares de pessoas e não só o seu. Então, cara, a concorrência é muito maior. Então, o que que você quer fazer? Você quer ter um perfil no LinkedIn, ou Twitter, ou seja lá onde está o seu perfil, o seu e-mail, por exemplo. Você quer que as empresas consigam te achar. E como é que você faz isso? Você precisa mudar o seu LinkedIn, o seu portfólio, basicamente o seu SEO, né? O que é o SEO, né? O Search Engine Optimization, acho. Então, é a forma como o recrutador vai pesquisar as palavras-chave e vai cair no seu perfil. Se você não tem um perfil bem colocado no LinkedIn, dificilmente você vai aparecer no top 10 pessoas lá que se encaixam na vaga, né? Então, o recrutador vai lá, cria a vaga no LinkedIn e o LinkedIn ele recomenda as pessoas que dão match e estão procurando trabalho de acordo com a descrição da vaga. Se você não descreveu direito a sua vaga e tem um jeito certo de descrever, eles nunca vão te achar. Então, outra coisa que eu percebi também é que as vagas e todo o mercado de tecnologia ele vai mudando. E você precisa se adaptar também à forma como você se vende com isso. Então, tipo, eu percebi, pelo menos para mim, né? Eu sempre fui full stack. E até antes da IA, até uns 2 anos atrás, se eu descrevesse front-end, back-end, full stack, era algo que, pô, continuava chegando recrutador para mim, devido às experiências que eu já tinha e tudo mais. Porém, de um tempo para cá, eu percebi que caiu bastante. Por quê? Porque o meu perfil ele também foi mudando para um tom mais empreendedor, founder, e não tem muita vaga, assim, para, tipo, esse tipo de perfil, sabe? E aí, o que que eu percebi? Por mais que eu não queira trocar de emprego, né? Por mais que eu não queira sair do projeto que eu tô atualmente, é interessante, te dar uma certa sensação de segurança. Você. Calma aí que chegou um. Estão tocando no meu interfone lá. Voltei. Então, continuando. Eu percebi que de um tempo pra cá, além do meu perfil ter mudado, também o full stack já não era algo tão atrativo para as empresas, né? Até porque hoje a IA ela consegue fazer essa parte do front-end, back-end para você. Então, no meu perfil, que é um perfil sênior, mais de 10 anos de experiência, não é algo que está atraindo muitos recrutadores, né? Então, eu percebi que, para mim, por exemplo, o full stack já não vende tanto. E aí, eu quis testar uma coisa, né? Eu mudei todo o meu perfil para AI Engineer. Hoje eu tenho... Hoje eu acredito que tem 2 vagas que o LinkedIn ele vai explodir, assim, se você voltar o seu perfil para isso, né? E você já tem alguma experiência. Primeiro, se você é front, não se vende mais como front-end, se vende como design engineer. E segundo, se você é back-end, você pode se vender como AI engineer. E por que isso, né? Porque se a IA consegue fazer código front-end e back-end, o que a IA não consegue fazer? Então, hoje, a IA ela não tem o que a gente chama de taste. Então, a IA ela não tem um taste muito bom. O que é o taste? O taste é você olhar para alguma coisa e você sentir, ter aquele feeling de que algo não está certo e poderia ser melhorado. A IA ela não tem isso. Tanto é que, se você vê qualquer app que foi gerado por IA, tá na cara, né? Quem é da área sabe, bate o olho e sabe, isso daqui foi feito por IA. Porque a IA não tem um taste, ela faz tudo da mesma forma e tem aquele gostinho de IA. Então, o design engineer, ele vem para juntar a função de designer e a função de front-end. Ele é um front-end especializado em design. Então, ele consegue fazer 2 funções em um e ele consegue suprir esse gap que a IA hoje ela não consegue preencher.
porque ela não consegue saber o que que é bonito e o que que é feio. Ela sabe seguir ordens, seguir padrões. Mas o design engineer ele consegue preencher esse espaço onde a IA ela ainda não conseguiu chegar lá. Mas já tem muita ferramenta se especializando em questão de design, ainda não é tão bom quanto um design engineer. Então, se você é front-end, não está se vendendo, procurando vagas como design engineer, principalmente se você quer trabalhar na gringa, fica a dica. E para o lado do back-end, eu percebi, mudando para AI Engineer, por mais que eu seja full stack, é algo que eu quero fazer essa transição, né? Eu quero ir para AI Engineer. Por quê? Porque eu acredito que paga mais e porque é algo que eu me interessa, inclusive. Então eu estou estudando e já tenho experiência, na verdade, que eles pedem como AI Engineer. Eu tenho experiência prática, mas a parte teórica é algo que eu estou precisando me aprofundar mais. Então eu fiz o teste, né? Pô, se eu mudar meu perfil, tá meio parado. Se eu mudar meu perfil para AI Engineer, será que vai começar a cair vaga? E cara, em uma semana eu recebi 20, 25 contatos de recrutador e toda semana eu recebo pelo menos uns 10. E eu não tô nem respondendo os caras, porque eu não quero mudar de vaga, mas é muito bom a sensação de você, tipo, cara, se eu quiser, tá ali. Só que a verdade é que, no meu caso, eu posso até conseguir fazer uma entrevista porque essas vagas estão chegando em mim. Mas será que eu vou passar? Aí vai depender do que eles estão pedindo e da forma como eu vou me vender. Se vai passar credibilidade o suficiente, obviamente até chegar na parte técnica, né? Às vezes tem um desafio técnico, às vezes tem uma entrevista técnica e tal. Mas é algo que é um problema a menos, né? É o que eu gosto de falar de... É um problema bom de se ter. Então é muito melhor você ter vagas chegando em você e você não passar por falta de discurso ou falta de conhecimento técnico do que você ter o conhecimento técnico e não está chegando vaga nenhuma em você, certo? Vamos para a terceira pergunta. Meu inglês não é fluente, isso me impede de conseguir um emprego na gringa? Cara, a maioria das pessoas acha que você tem que ser um palestrante em inglês, que você tem que passar despercebido como brasileiro, né? Você tem que ter um sotaque impecável, você tem que saber todas as palavras do dicionário. E não é verdade, cara. Eu tenho vários amigos que trabalham na gringa como dev, inclusive tenho vários deles que a interação verbal é mínima no dia a dia. Isso quando tem, porque muitas startups gostam de um estilo de trabalho mais assíncrono, né? Que é o quê? É basicamente texto, na daily por texto, não tem reunião quase, porque eles querem que você foque no seu trabalho e não perca tempo, né, com coisas inúteis, basicamente. Então, muitas vezes, passar 1, 2 horas numa reunião é extremamente improdutivo. E essas startups sabem disso, então eles preferem um tipo de trabalho assíncrono. Então, principalmente para esse tipo de empresa, não importa se o seu inglês é perfeito, o que importa é que você consegue se comunicar. E muitas das vezes, cara, quem vai se destacar e vai conseguir passar nessas entrevistas são as pessoas que são mais cara de pau, né, digamos assim. Isso para inglês também é muito verdade, assim. Eu, quando estava aprendendo inglês, eu sabia o básico e eu aproveitava toda a oportunidade que eu tinha para praticar meu inglês. Então, tipo assim, eu morava em São Paulo, né, na época, e São Paulo tem muito imigrante, tem muita gente que está viajando, conhecendo o Brasil e tal. Então é muito comum você estar, por exemplo, no centro de São Paulo, num shopping, na Avenida Paulista, e você ouvir um gringo assim falando, sabe? E aí eu pegava e tentava puxar assunto. Ou, por exemplo, eu via que eles estavam meio perdidos, eu falava, oh, hi, can I help you e tal. E aí, mano, eu ia desenrolar, tá ligado? Eu tentava entender, usava tradutor, mas eu ia ter aquela interação, ia dar um nervoso do caramba, eu ia travar, gaguejar pra caramba, mas pelo menos fazia parte do meu aprendizado. E não só isso, né? Eu já dei várias dicas ali no Instagram de como você pode melhorar o seu inglês, como você pode estudar de graça, coisas que eu faço no meu dia até hoje, e eu tenho certeza que isso é o diferencial do porquê que meu inglês evoluiu tão rápido, né? Não ter um inglês fluente, se você tiver um inglês ali intermediário e for cara de pau, você consegue sim trabalhar pra gringa, cara. A questão de você ter todas essas técnicas que eu falei, as vagas chegando até você, o seu inglês suficientemente bom para você conseguir entender e se expressar, e nas suas palavras, assim. Principalmente a forma como você se vende é algo treinável, porque é a mesma coisa, é o mesmo discurso que você vai falar toda vez. Então você consegue colocar palavras ali mais profissionais, mais rebuscadas, né? Você precisa entender como que você vai se vender. Mas todo o resto da conversa é algo mais dinâmico, mas a parte que você vai falar sobre você consegue treinar e parecer mais profissional, passar mais credibilidade. Rapaziada, é isso, não quero mais me estender tanto. Esse é um estilo de vídeo um pouco diferente que eu tô testando. Se for do agrado de vocês, comenta aí, deixa um like pra eu
Rapaziada, cheguei aqui no final do vídeo, percebi que o vídeo bugou, né? Então vou estar falando aqui por cima de mim mesmo. Mas basicamente, brigadão. Um vídeo novo aí que eu tô testando, né? Um formato diferente, respondendo algumas perguntas. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa o seu likezinho, se inscreve, assina, ativa o sininho. Caraca, eu sempre confundo isso, cara. E é nóis. Valeu!